Fala aí, pessoal. Buenas noches. Tudo bom? Beleza? Vamos juntando a galera aí. Lembrando que hoje tem live com a Sofia do Velopark. Vai entrar já já aí, a gente já vai começar as conversas. Meu amigo Jefferson BF Câmbios já tá na escuta. Jeff Carbura, Davi Dedão, Miquiá Tacano, grande Miquiá, faz tempo que a gente não se vê, hein, Miquiá. Bruno Damasio Félix, tem esse Força Livre aí, mano. Cadê? Manda pro Myron César, grande Myron, que apavorou lá no treininho fechadinho, hein, mano. É, Myron, cadê? Apavorou com o Chevette e com o Camaro, né, mano? Camaro das Galáxias. Aí, já chegou aqui o Velopark aqui, vamos chamar. Olá. Opa. Vamos lá. Aê, transmitir ao vivo com o Velopark. Vamos lá. É isso aí. Guardando conexão. Gerson da Master Power. Fala aí, Gerson. Olá, Sofia. Olá! Tudo bem? Me ouvindo Tudo bem tranquilamente? não, né? Mas na medida do possível Na estamos medida do bem. possível. É isso É, aí. Primeiramente, obrigado por dispensar conseguir um horáriozinho pra gente aí, pra falar um pouco da arrancada, de como que tá as coisas aí. eu que agradeço o convite. E infelizmente agora tempo não é tanto problema, né? Mas agradeço o convite de poder estar conversando com você sobre um assunto que a gente tanto gosta. É isso aí. Eu separei algumas perguntinhas que o pessoal acabou fazendo pra gente. E quando começa a falar do Velopark, a gente vai deixar mais pro finalzinho, né? Só ficar aí, chamar, compartilhar bastante aí. E me fala aí quais são como se diz, o que a gente pode esperar do Velopark para esse ano aqui? Muita prova, muito treino, já teve uns treininhos bem fechados aí, né? Que é por causa da pandemia não pode ter prova mesmo. O pessoal às vezes fica bravo, ninguém avisou tal, mas isso daí é a coisa que é. O intuito é isso mesmo, é ser muito fechado até pela saúde de todos aí, né? Sim. Pois então, na verdade, eu gostaria de ter exatamente essa resposta para dar para todo mundo. Acho que todo mundo está esperando e querendo saber. Infelizmente, né, não depende só da gente, então depende de vários fatores que todo mundo tem acompanhado. O nosso setor foi o primeiro a parar, né? Os eventos foram, a gente foi os primeiros dentro de todos os segmentos assim que realmente tivemos que parar e provavelmente seremos os últimos a voltar, né? Então a perspectiva de eventos abertos ao público, a gente ainda não tem ideia, assim. Temos só expectativas e algo que a gente escuta de contatos que a gente vem fazendo com a Secretaria do Esporte, com o governo, com outras empresas do segmento de eventos também, de shows. Então, depende muito de como tudo isso vai se comportar, né? Mas o que se espera, talvez, que os eventos abertos ao público voltem por setembro. Então, essa é mais ou menos a informação que a gente tem, assim, por agora, dentro já de uma perspectiva bem realista, assim. Pode ser que venha antes, né? Mas acreditamos que realmente por agosto, setembro é mais ou menos a perspectiva de eventos abertos ao público. Então, para a gente como Velopark está sendo bem difícil, porque desde março a gente está sem atividade, então a gente está fazendo o possível para manter o parque aberto. Como todos sabem, é uma área muito grande, nós temos custos, várias obrigações, então não está sendo nada fácil conseguir manter tudo em pé, mas quem lembra, a gente já passou por uma crise interna dentro do Velopark lá em 2013, 2014, então a gente sabe mais ou menos o que fazer, como planejar para esse tempo parados, né? Então, bom, não sei se quer que eu fale um pouquinho dos treinos, como que. Vamos falar um pouquinho aí, deixa os treinos para mais para frente. Vamos falar um pouquinho da Sofia mesmo. Quem é a Sofia? Como que a Sofia entrou nesse mundo de arrancada? Se ela tem uma preferência por alguma modalidade? Vamos falar de Sofia, pessoal que não conhece. A gente da arrancada conhece bastante a Sofia, sabe que ela é uma
grandes responsáveis aí pelo Velopark ter esse sucesso aí que está no Brasil inteiro aí, cada dia buscando melhorar. Fala um pouco da Sofia Costa. Quem é a Sofia Costa? Da onde que ela surgiu nesse mundo de alta performance aí de carros? Bom, então, é um pouco difícil de falar especificamente sobre preferências, mas eu vou falar sobre isso sim. Então, eu estou no Velopark desde 2009. Eu entrei na época para desenvolver o setor de marketing. Lá na época que o Facebook estava começando, as redes sociais estavam se iniciando. Minha formação vem da publicidade e propaganda, da área de comunicação, então eu entrei no Velopark nesse desafio logo depois da inauguração. Então, acabei conhecendo o automobilismo nesse momento mesmo. Fora isso, eu tinha mais aquele contato básico de Fórmula 1, enfim. Então, não tinha uma paixão, gostava bastante de futebol, de esporte, mas o automobilismo mesmo eu não tinha nenhum conhecimento até ter o contato aí com o Velopark. Mas eu acho que, querendo ou não, a arrancada foi uma das modalidades que eu acho que, para mim, foi novo, foi diferente. É diferente para quem vem de um cenário que não está acostumado com automobilismo. Quem não é do meio é difícil de ser impactado e entrar em contato se não tem alguém da família, alguém que conheça, que leve, vamos, é legal. Então, para mim, foi uma novidade. E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, não trabalhando no Velopark, né? Mas quando eu fui assistir a primeira vez uma corrida, eu já senti algo diferente, assim, pela arrancada, por ser um desafio de querer entender o que acontece, né? Dois carros lado a lado. Eu lembro que eu ouvi o locutor falando, entrou na casa dos 8, dos 7, meu Deus, o que é isso? Não fazia nem ideia, né? E aí esse desafio de tentar entender, não é uma corrida que dura uma hora, que no final tem nada contra, né, o circuito, a gente tem dentro do Velopark, mas é uma modalidade diferente, né? Então, acho que esse desafio de entender a dificuldade de querer saber a reação, o tempo, o que significava o pinheirinho, depois ver o painel, entender as categorias, eu acho que foi o que, no início, assim, como espectadora, foi o que eu mais gostei, assim. Por ser diferente. Claro, remeter também carros que a gente via nos Estados Unidos e tudo mais. Então, e quando eu entrei de fato para o Velopark trabalhando, eu acho que me surpreendeu a forma de que, poxa, era um esporte tão legal, era um evento tão cheio de elementos, de carros, de contexto, e eu achava que não tinha muito público, não tinha muita alma, assim, né? Então, acho que desde a inauguração do Velopark teve toda uma expectativa e realmente foi difícil a gente ver as arquibancadas cheias lá em 2000, né? Tu pode até me ajudar, né? Então, a gente não via, assim, esse público que hoje a gente vê ou que se via em Curitiba e estudando, né, os outros locais. Isso, eu pensava, poxa, por que aqui a gente não conseguiu fazer tudo isso acontecer? Então, dentro da minha história do Velopark, eu gosto de falar, né? Então tem que me Isso aí, interrompendo manda aí. bala. Não, vai embora. Eu entrei para desenvolver a área de marketing, fui indo, fui conhecendo, entendendo, querendo entender o que o público quer enxergar, por que as pessoas viriam aqui, como é que a gente ia desenvolver essas redes sociais e tudo mais. E a arrancada me surpreendeu na época também por ver que o público falava sobre isso, né? É uma modalidade que a gente consegue ver carros que as pessoas têm, né? Então a gente vê muito Gol, todos esses carros que a gente vê nas categorias mais de acesso, que são carros que as pessoas e que o público se identifica. Tem muitos carros que remetem ao nosso passado, né? Ou pessoas mais velhas também conseguem ver os Opalas, todos esses Maverick, esses carros que remetem e dão uma sensação de passado, né? E também carros super potentes, carros que têm um valor agregado. Claro que todos têm, né? Mas de categorias aí mais modificadas, os ProMode, XTM, o que também me despertou esse, poxa, então a gente tem tanto público para trazer, né? Então, foi isso, assim, enxergando o potencial que tinha, sabendo, gostando, que eu acabei entrando nisso tudo. É isso aí. Você que teve o ano passado lá na pista, assim, mais dentro de uma pista dos Estados Unidos, o que você acha que a gente está à frente e o que a gente está atrás dos Estados Unidos, comparando o Velopark, assim, em termos de evento mesmo? O que você
que você acha que dá para trazer? Ou que você acha que ó, no Brasil é melhor assim do que lá? Você tem alguma coisa para falar da gente dessa comparação, não? Bom, eu demorei muito tempo para conseguir me organizar, já era desde lá do início de conseguir ir em provas nos Estados Unidos, então isso pela atividade no Velopark, não só com a arrancada, então os outros finais de semana a gente acaba tendo kart autódromo, então ano passado eu falei, não, preciso ir. Foi muito interessante, claro, eu fui para a pista de Orlando, não era uma prova do tamanho das outras provas que a gente vê, então talvez possa. Eu olhei um tipo de cenário, né? Eu acho que tem outras provas que talvez me surpreendam em alguns outros pontos, mas eu não achei tão diferente assim essa atmosfera. Eu achei que talvez eu fosse encontrar algo assim muito diferente, então. E fui com esse olhar mais crítico também de análise, então eu acho que assim, de pontos positivos, acho que é toda a experiência, o know-how das equipes, a galera que trabalha na pista, os recursos que se tem, então isso foi que eu acho que a gente ainda está atrás, pelo menos como Velopark, né? Então, essa parte de equipamento para tirar borracha, esquentar, tirar óleo, limpeza de pista, eu acho que isso ainda a gente tem muito, muito que evoluir e aprender. Na parte de entretenimento, na prova que eu fui, talvez, não sei se nas outras provas sejam assim também, eu acho que a gente agrega muito mais como uma feira com relacionamento, proporcionando ali os nossos espaços e talvez a estrutura física do Velopark gere isso, né? Então a gente tem como ter um grande stand da Fueltech, Metal Horse, todos os nossos patrocinadores, Master Power, tudo que eles conseguem usufruir e ter de relacionamento tanto com os pilotos quanto com o público lá, eu achei que eu não enxerguei, eu esperava um pouco mais disso. A parte de box também, que os pilotos aí que estão acompanhando adoram reclamar de Isso aí, estrutura, né? Vai Foi um para final de lá para você semana. ver, né? Passar perrengue, ter que caminhar bastante, ter seu motorhome, né? Então, eu acho que isso a gente tem aqui no Brasil com ponto positivo, que é a estrutura de box, energia. No final de semana que a gente estava lá, choveu, né? Então, essa questão de água e tudo mais, eu acho que para as equipes, eu acho que a gente está bem ainda, né? E, enfim, claro que a gente vê carros diferentes, tempos, enfim, claro, tem essa diferença, mas não É, acho que estamos tão longe assim. é isso aí. Eu também concordo assim 100% com o que você falou. É lógico que se você for numa prova de uma NHRA, já é uma Fórmula 1 do negócio, então tem um negócio assim diferente em termos de show, né? De show, É. E de show talvez, assim, para as nossas etapas normais do campeonato, acho que a gente consegue comparar. E agora eu ainda quero ir numa prova dessas para conseguir agregar e trazer mais recursos para o nosso festival, que eu acho que acaba tendo essa diferença, né? Então, a nossa meta aí, quando tudo voltar, a gente poder buscar mais referências para trazer para o nosso festival também. E falar em festival, esse ano, aí, o ano passado, na verdade, foi um marco assim pro festival que ficou com, né? Você acha que foi só o Murder Nova que teve aqui ou ele já vinha bem mais forte do que veio assim o festival do Velopark? Bom, também a questão de ir conhecer e poder ver uma prova, eu ouvia muito falar do festival e graças a Deus eu consegui ir na última edição. Então, a última edição que teve em Curitiba eu fui, então foi muito bom para poder viver isso também. E eu tinha muita resistência como Velopark de poder se apropriar do nome festival e acho ruim como marca a gente querer dar uma continuidade de algo que tem a sua história própria, que tem aí mais de 32 anos, acho que foi, né? Não sei, mas tem 30, uns sei 25, lá, 20 e poucos quase a aí. minha idade aí de Eu não vou ficar história. falando muito, porque eu fui quase desde o primeiro, então é mancado. É. Então, eu achava isso muito ruim, assim, de se apropriar e lançar um festival dentro do Velopark, porque tinha muitas características diferentes. Mas, enfim, tudo levou a gente a encaminhar para criar um festival Velopark, respeitando toda a história do festival.
Eu acho que no primeiro ano tiveram resistências também, e talvez as pessoas, poxa, não é, nunca vai ser como o Festival de Curitiba, aquele público todo, toda aquela atmosfera de festa e tudo mais. Então a gente tentou fazer algo diferente e criar a nossa identidade de festival. Então, e eu pensava, a primeira edição eu saí um pouco frustrada, tipo, não era isso que eu queria, não era o que a gente queria, não conseguiu ser marcante a primeira edição, foi legal, tudo mais, tem bastante carro, mas não era isso. Então, foi um desafio e quebrando cabeça e falando com várias pessoas, com todos vocês que fazem parte do que a gente podia fazer de diferente para realmente trazer um show, né? Então, junto com a Fueltech, foi que a gente pensou em trazer algo e alguma atração, além de primeiro surgiu com a ideia de a gente trazer carros diferentes para a pista, e aí a gente acabou vendo que teria muito apelo para o público. E um dos objetivos também era trazer o público que já não é aquele que frequenta, trazer pessoas novas, e acho que a gente conseguiu muito nisso no festival. Foram. A gente não sabe o número de pessoas diferentes, né? Mas entre todos os dias, 60 mil pessoas circulando. Então, eu acho que foi um conjunto de tudo, talvez a repercussão, os caras vêm pra cá, foi a primeira vez, já, né, a gente conversou outras vezes, tu mesmo era uma pessoa que falava, tinha que trazer, vai ser sucesso. Dá medo, porque é um valor alto, sim, para o Velopark, enfim, mesmo com os patrocinadores, foi algo que eu pensei, até foi um desafio, tipo, não, vamos lá, vamos fazer e azar. Se Não, não der certo, esquece, não deu. esquece o É, risco e pau no gato. tinha um risco grande, porque a gente tinha um número X de pessoas, então, com a parceria com a Fueltech, mesmo assim, a gente precisava trazer, eu acho que eram 2.000 pagantes a mais do que já deveria vir, né? Então, era um número que pra gente, como não tem a cultura da venda antecipada, a gente não tinha como É, saber, era realmente ali no dia, né? Então, várias noites sem dormir nessa expectativa, mas quando a gente lançou e já viu toda a repercussão, já dava para entender que seria um sucesso. E além disso, talvez com expectativa, e não coloco todos os méritos na vinda deles, porque eu acho que motivou muitos pilotos a virem, né? Então, e foi o que a gente conversou bastante pós-prova, acho que todo mundo percebeu também, o quanto em provas de 402 metros, acho que esse é um assunto que a gente vai falar também, a gente tem um número grande de quebras, de tempo de pista parada, e na minha percepção, eu não consegui ver muita prova no festival, né? Mas acho que numa percepção geral, os carros estavam muito mais preparados para dar esse show junto com o que a gente estava preparando, né? Então, eu acho que foi um conjunto de tudo que a gente fez e trabalhou pré-evento para levar o público, e durante também não adiantava, né? Se eles também não tivessem contribuído, tanto o Daddy Dave e o Murder Nova e os nossos pilotos, não adiantava a gente trazer todo esse público e o show realmente não acontecer, né? eu acho que é isso aí mesmo. O pessoal, o próprio preparador, piloto, todo mundo colaborou para o negócio ser muito bom, né? Então, tipo, Sim. tá aquela preocupação do cara, não, vai roubar a cena. Não, não roubou. Tipo, meu, eles estavam lá no tempo dele, o pessoal tava louco para ver os carros na pista. A hora do final, é lógico, foi um final hiper marcante, que eu acabei tendo que ir embora, porque agora eu já vou comprar a passagem para ir embora na segunda, para não É. correr mais esse risco. Mas é um negócio que foi surreal durante todo o final de semana, né? Onde você ia, você tinha uma atração, você tinha uma coisa para ver, você tinha pessoas para conversar, né? Foi pessoas do Brasil inteiro, assim como sempre aconteceu no festival em Curitiba, que infelizmente por causa do autódromo acabou morrendo, né? Então a gente conseguiu sentir aquele clima, né? Independente se o Mother Nova ia lá, não ia nem para a pista no final, a gente ia comemorar do mesmo jeito que foi o final de semana inteiro, né? Não, é isso, quando a gente para pensar, e eu já revi 1000 vezes os vídeos do evento, às vezes tu vai no evento, no show, ou qualquer outro evento propriamente de arrancada, né? Tem momentos marcantes, né? A gente consegue falar, ó, a sexta isso foi legal, sábado, domingo, e estabelecer algo. E para mim, acho que para todo mundo que a gente conversou, o festival foi se superando, né? Cada dia que foi passando, ele foi ficando melhor, e no final foi um show, assim. Então, realmente para mim foi muito gratificante, foi super emocionante, foi para toda a equipe do Velopark, todo mundo, né? Vocês, imprensa, público, foi cansativo,
Mas quando vê, a gente troca aí o nome também para Endurance e muitas horas e a gente gosta, né? Não adianta. Não, é isso aí. Ele teve uma vibe assim, totalmente diferente, né, do pessoal que às vezes conhece o Drag Race Brasil, mas de longe nunca foi numa prova do Velopark, que é a cereja do bolo do nosso esporte no Brasil, não tem o que negar. Então o cara fez aquela força e pegou o busão e pegou o carro, juntou com 5 amigos e foi para lá, sabe? Andou 1.500, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, e era a primeira vez que ele estava pisando numa pista de arrancada. Muitos Sim. caras que são público do Drag Race Brasil mesmo chegava a falar para mim e falou, meu, nunca pisei numa pista de arrancada, mas ele fez essa força porque falou, meu, é a hora de ver, né? Então foi um negócio assim foi um marco inicial para uma nova era em termos de espetáculo no Brasil. É. Graças a Deus a gente conseguiu isso e, claro, quando terminou o festival, a gente pensou, nossa, e agora, o que que a gente vai fazer para o próximo ano? E jamais a gente imaginaria que o ano que viria, porque para todos nós foi um ano excelente, foi um ano não só do festival, acho que das etapas de 201, não só para o Velopark, acho que como arrancada mesmo, a gente teve um crescimento muito importante, interessante, assim, e tudo indicava que esse ano seria um ano animal, um ano incrível, um ano para superar ainda mais o que a gente deixou de gostinho do ano passado, né? E aí agora a gente involuntariamente está vivendo tudo isso. Então é difícil porque acho que como ser humano o mais difícil é a gente lidar com a expectativa, né? Então a gente traça planos, planeja. Eu sou virginiana, então para mim é bem difícil lidar com isso. Então a gente cria aquela estratégia que é seguir naquilo, vamos conseguir, aí vem essa pausa, né? Mas, enfim, todos estamos passando por isso. Não, é isso aí. E voltando àquela vibe mesmo, pessoal, pô, que nem o Celso Camargo que tá assistindo a gente aqui. Pô, quanta gente que já viu o vídeo dele 50 mil vezes, nunca viu esse carro passando a 300 e trala lá por hora e tipo, meu, poder olhar aquilo ali para frente e tal. É um negócio que proporcionou pelo menos uma vez por ano, porque às vezes não as condições financeiras da pessoa, devido à distância, não consegue ir. Mas ele fala, meu, eu vou no festival, que agora, então acho que é um negócio que a partir de agora vai ser um negócio que todo mundo vai ter que comprar. Se o pessoal tá falando, já comprei passagem esse ano, tá, mamãe? Então, quer dizer, todo mundo já está se preparando. Você tem alguma ideia da atração para esse ano aí, o que vai ser? Eu sei que vai ter, vou caguetar que eu acho que você nem sabe isso daí, mas acho que a gente vai ter um jet car nesse festival aí, ó. Que o piloto que vai ser, o piloto tá aí, ó, Alejandro Sanches, que vai voltar às pistas e vai ser o piloto do jet car. O Beto da Elist, que é o dono do carro, já comprou os negócios que faltavam, então tá vindo já em meio à pandemia, os caras estão se coçando. Então, vamos ter Jetcar fazendo o show dos caras aí no. Acho que se marcar até antes do festival, né? Quem sabe, né? Eu mandei, agiliza aí, porque era o que faltava, né? Eu acho que foi muito marcante. Isso a gente fala na época que andou lá em 2000 acho que foi em 2008, 2009, né? Depois eu também entrava, olhava os vídeos novamente, porque é algo incrível que a gente queria muito trazer. E naquela época a internet não é esse boom que era agora, né? E o quanto que aquilo repercutiu no Velopark, todo mundo fala ainda até hoje. Então, se a gente conseguisse realmente confirmar como uma das atrações do festival, seria incrível. Mas então, se tu tá me dizendo que já tá tudo certo, a gente já coloca aí no. Já tô aí, ó. Tá vendo? Ó, nem o Alejandro não tá sabendo, mas tá sabendo sim, tá dando uma de louco, né, mano? Mas você sabe, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo, né? A gente tem que soltar no ventilador mesmo. Falei com o Beto essa semana, ele já me falou que ele comprou lá, então vai ter até turbina de reserva lá para qualquer problema, né? Então os caras estão se armando com vontade mesmo. E quem sabe, né? Tem até antes, né? Uma das perguntas do pessoal aqui, ó, Sofia, senão o pessoal vai começar a me xingar já já. A gente falando em provas de... Você falou que a prova de 201 foi um grande sucesso aí. O que você pretende fazer em termos de... O pessoal fala, falam que vai acabar a prova de 402 no Velopark, vai ser só 201. O que você me fala dessas perguntas aí do pessoal?
que você me fala desse assunto, entre parênteses, polêmico, né? É, isso Não, aí, isso aí. Então, vamos lá. O Velopark, ele acho que o grande diferencial são os 402 metros, né? Então, a gente pode ver que as provas de 201 metros têm um número de público, as de 402 tem mais participantes, mais pilotos, mais público. Então, querendo ou não, é o nosso grande diferencial. Mas a gente tem essas duas linhas que a gente tem que olhar em conjunto, que é toda a parte de evento, que é o que eu gosto e faço bastante, né? Então é olhar o aspecto pensando em piloto, em público, como cliente, mas também tem toda a parte técnica, né? Que foi também um dos pontos que foram muito importantes para 2019, que foi o nosso olhar mais cuidadoso para pista, ajuste, melhorar tratamento. Então, eu acho que são dois pilares que eles têm que andar em conjunto. Claro que tem o apego, tem muita gente que é contra, mas em alguns pontos a gente tem que ser sim técnico, tem que olhar mais a responsabilidade, os riscos. E assim, para mim, como eu acabo assumindo a responsabilidade da organização da prova, do Velopark, as provas de 402 metros são provas que para mim são muito nervosas, assim, eu fico muito nervosa. É uma tensão, depois quando passa ali, entra os radiais, começam os slicks, vai subindo as categorias ali, quando chega força livre, vai indo até chegar ao Pro Mode, eu fico muito nervosa, porque a gente vê, se for comparar há 10 anos atrás, mais, né, 12 anos atrás, quando foi inaugurado para agora, o regulamento mudou, os carros estão muito mais potentes e a pista continua a mesma, o tratamento melhorou, então são vários fatores que evoluíram e a pista continua com a mesma metragem, né? Então, talvez o público e pessoas que olhem assim de um ângulo não enxerguem realmente aonde os carros estão chegando lá no final da reta. Nos 201 metros já me surpreende aonde eles chegam e nos 402 aí a gente viu dessas categorias quantos carros têm invadido e passado a nossa brita e chegando na rede. Por mais que a gente tenha trocado brita, o tipo, reforçado rede, realmente existe esse ponto a ser analisado. Eu não tenho uma resposta ainda para dar o que vai ser, se esse ano, a princípio, né, tudo permanece como planejado, mas eu realmente me preocupo, eu vou falar como Sofia, né? De enxergar essa evolução e essa nossa responsabilidade em ter a pista em 402 metros. Não digo que, na minha opinião, sejam para todas as categorias, mas eu realmente acho que algumas categorias já estão no limite de conseguir andar nos 402 metros. Também é um assunto que a gente trouxe com a abertura do Speed, né? Teve algumas lives que foram conversadas sobre isso, de que também talvez o Grandão não abra a pista em 402 metros. Então, talvez isso seja um posicionamento não só do Velopark, mas como categoria, como arrancada, como responsabilidade, como confederação, federações, enfim. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Não, é isso aí. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, que não está anos-luz na nossa frente, mas está à nossa frente. Lá tem, desde 1950, tem prova de arrancada com dragster lá. Então, eles estão à frente com a gente. E falar em tipo, que é curto, tal, o Grandão é curto, o Velopark é curto, você que tem. Não é esse o problema. Que hoje nos Estados Unidos, 90% das provas, acho que até mais de 90%, os 98% das provas, que eu só conheço o NHRA e mais um ou dois festivais que são 402. Então, são todos de 1/8 de milha, que são os 201 metros, e são em pista que tem 1.500 metros. Entendeu? Então, não falta frenagem para os caras. O que acontece é que os carros estão cada vez mais rápidos, é o que você falou, o carro passa a 200 milhas nos 200 metros, 220, 230, e passa 250 milhas nos 400. Então, o perigo de bater, o sujar a pista e ficar parado, o custo do carro de exigir do motor sempre o máximo, que tudo, arrancada é isso aí. Então, tudo isso daí você tem que colocar na balança. Então, segurança, lógico, é um negócio que é primordial. Mas os Estados Unidos está vendo até outro lado, que não é só segurança, porque o carro bate a 400 por hora, 500 por hora, que chega a alguns carros. É lógico que é hiper perigoso.
Mas isso daí o carro já está passando 250 milhas quase nos 200 metros, está perigoso também. Só que eles veem também o lado financeiro do negócio, de carro quebrar e o cara ficar parado, da prova parar, porque se você lá tá com tudo nos 200 metros, você imagina andar mais 200, né? Então é outra coisa. Aí tem algumas pessoas que falam também que, vou dar uma opinião minha agora, pô, vamos colocar os 1.000 pés, que é os 300 metros, 300, 330 metros lá, né? E só que fica sem padrão, né? A gente fala de recorde e tudo isso, mas a gente sempre quer comparar com o americano, né? E a gente compara, hoje em dia a gente tem números próximos, o Kaká mesmo que falaram, pô, vira aqui, será que vira lá nos Estados Unidos? Ele foi para lá e bateu o recorde mundial. É sinal que a gente tem pista, tem piloto e tem números para comparar para com eles, comprovar, né? Uhum. Exatamente. Então eu acho que esse padrão, ou 201 ou 402, eu acho que é uma coisa que tem que ser mantido. Eu acho que uma ideia também em algumas provas lá tem categorias que andam 200 metros e outras na mesma prova que andam 400. Assim Exato, não, eu acho que não entendeu? precisa ser É isso aí. 880 num todo, né? Exatamente. Pô, um standard, sei lá, não vou falar de categoria para o pessoal não ficar me falando, pô, mas por que esqueceu de mim? Não, mas eu acho que algumas categorias têm condições de andar com mais segurança e exigindo mesmo do equipamento, né? Tem pessoas que eu conheço aqui de São Paulo que falam, não vou pro Velopark porque meu carro quebra. Entendeu? Meu carro não aguenta isso, entendeu? Então tem a parte financeira também do cara, fala, pô, ali não é para mim porque acaba quebrando, né? Então eu acho É. que E tudo assim, isso tem que nenhuma ser colocado na decisão balança. vai agradar todo mundo. Existem muitas discussões sobre o assunto. Quando a gente começou a falar sobre isso, claro, tem como limitar? Tem. Então, assim, tem que ser 402 metros? Ok, pode ser. Vamos reduzir turbina, vamos tirar nitro, e aí as pessoas, os pilotos e o próprio público e todo mundo envolvido já perde a graça, porque a gente também retroceder na questão da evolução e de todo o desenvolvimento de preparador, de equipe, de patrocinador. Então, acaba sendo complexa essa análise, né? Porque ou a gente olha a metragem da pista e vê o que a gente vai fazer em regulamento para poder conseguir liberar a pista, porque do jeito que dá em algumas categorias realmente não tem como, ou não, ou a gente mantém essa evolução e reduz a pista, e aí o recorde ele fica pelos 201 metros. Então, são vários itens que podem, várias perspectivas que a gente pode analisar, né? Então, depende. E se a gente for optar por uma ou por outra, com certeza, em algum momento, vai ter quem goste, quem ame, quem odeie. Então, e talvez seja uma cultura nova que a gente vai ter que se adaptar, né? Não, é isso aí, é isso aí. Você falou até do Speed e tal, o Grandão, eu acho que uns 2 anos atrás ele já falou que a ideia dele, falou assim, Pascoal, é um negócio que o pessoal vai xingar tudo, mas eu tenho ideia de fazer 201 aqui. Ele falou, porque ele sabe do custo que envolve em tudo, né? Ele mais do que ninguém é piloto, gosta de andar em 402, tanto que ele anda na NHRA, que é 402. Você acha que ele não gostaria de andar na casa dele? Mas ele sabe que a realidade do Brasil é outra, né? Se os Estados Unidos tomam essa coisa por questões financeiras, por que ele tem que ser diferente? Então ele foi, é uma ideia, é lógico que não tem nada certo, mas era uma ideia Definida. que ele já tinha há 2 anos atrás, quando eu falei com ele, ele já falou, a minha ideia realmente fazer 201 e deve ser nesse mesmo formato. Pô, uma categoria que anda a 170 por hora, 180, meu, e é um carro que não quebra, eu acho que poderia ser, né? Não, pô, não, todo mundo quer isso daí. Então, pau no gato. Eu acho que é uma coisa que é aquilo, nunca vai agradar a todos, de forma alguma, né? Nunca. Isso aí é igual regulamento, né? Por mais que se junta todo mundo, sempre vai ter aquele que reclamou. Então, eu acho que não tem como, mas obrigado pelo Eu vi ali uma posicionamento pergunta aí. sobre se não tem como aumentar a pista do Velopark, né? Na verdade, não, porque a nossa pista ela tem um limite de área, por mais que a área do Velopark seja muito grande, a área onde foi construída, ela já está no limite, não tem como aumentar para ali da cabeceira para trás ou lá na frenagem. Tem a limitação também que a pista e o circuito ela passa também pela arrancada, então teria um ganho muito pouco, assim, de metragem de frenagem, né? Mas aumentar não tem como.
Entendi. Vamos ver lá. Vamos ver mais perguntas aqui que tem aqui. É o Osmar Natalino. Comprei souvenir da Velopark e chegou hoje. Muito top. Parabéns. Ah, que legal. Eu acho legal a gente falar sobre isso também. Hoje eu até É, estava conversando com o Gerson da Master Power, a gente fez aí uma reuniãozinha online, e a gente estava conversando sobre isso, o quanto talvez, claro, tem todos os pontos negativos, mas como tem os pontos positivos também dessas mudanças, e é com a crise que a gente se adapta, se reinventa, cria soluções novas. Então, a loja tem nos surpreendido, a gente estava colocando aí para venda os produtos que estavam prontos para serem vendidos na etapa que foi cancelada, né? Transferida, não temos data, então foi cancelada. Então o público tem comprado e eu acho que é uma tendência a aumentar. Então, esse comportamento de compra que a gente via que o público da arrancada tinha uma certa resistência, até de compra online, os patrocinadores e fabricantes que a gente conversa, às vezes, não é um mercado que está, né, crescendo, era muito, a gente tinha essa cultura do comprar na loja, comprar o ingresso na hora. Então talvez um dos pontos positivos dessa nossa quarentena eu colocaria como se adaptar a essas novas tecnologias e se adaptar à reunião online, à compra. Então isso é um ponto bem positivo. E quem não comprou ainda, quem não acessou, entra lá no nosso site que tem boné do festival, tem camiseta do festival ainda para quem não comprou, com um desconto, promoção. Então vale a pena. E semana que vem entram produtos novos, camisetas, vários outros itens interessantes que o pessoal nos pedia. é isso aí. Tem máscara já? Tem que ter máscara. O Darcy Brasil tem Máscara! máscara. O Brasil tem Tem máscara. máscara! Eu já vi cara com máscara já do Nossa, vamos lá. Velopark, hein? Eu vou pegar uma para mostrar ali. Vamos ali. A máscara do Velopark e, na verdade, a gente fez o primeiro modelo. Também tinha uma certa resistência, né? Poxa, máscara é uma coisa que a gente não queria usar, né? Mas, enfim, a gente fez esse modelo Aí. que está à venda. E como a gente viu que teve uma aceitação muito boa e ela estava assim bem, né, com uma arte bem contida, semana que vem entram duas novas artes nesse modelo e também estamos com uma novidade que vai vir aí uma máscara muito bonita que está sendo desenvolvida pelo. Depois eu conto, não vou contar agora, não vou dar Entendi. spoiler. Eu Mas vou vai entrar procurar saber modelos quem é o novos. cara. É. Ah, Então, o Luiz está perguntando se tem máscara do Darcy Brasil. Até tem, mas eu não estou vendendo. Eu estou dando para quem comprar a camiseta. Então, comprou a camiseta do Darcy Brasil, entra lá, topfuel.com.br. Comprou a camiseta, eu mando adesivo e máscara de grátis, hein, mano? Você viu aí, não? aí quem tá desenvolvendo a nossa arte, já que ele se pronunciou, não sabia se eu podia falar ou não, o Gigantes Artes está fazendo uma arte bem interessante numa máscara que vai vir aí. Se ele quiser contar mais, pode escrever aí. Aí sim. É, o pessoal está perguntando também, vai ter drift esse ano no Velopark? Não. Tem alguma... esse ano não, mas vai ter drift no Velopark? Vamos falar de se existe essa possibilidade, aonde seria. Uhum. Então, é um ponto que acho que ainda falta no Velopark. A gente tem feito alguns testes, o pessoal tem ido treinar. Acho que a cultura no Rio Grande do Sul do drift ainda tem que aumentar, né? Então a gente vê Santa Catarina e outros estados que têm uma cultura muito maior. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não tem uma cultura tão grande. Mas sim, nós queríamos muito receber uma prova. Já for. Aí depende, né? Ou no autódromo ou no kartódromo também. Particularmente, eu acho que no kartódromo fica muito mais interessante de assistir. Então, a gente já tinha feito alguns contatos com os organizadores, disponibilizando o Velopark como um espaço para receber provas assim, de drift. Mas para esse ano não tinha nada agendado ainda. Entendeu? Aqui tá os caras aqui. Pretende fazer alguma cobertura na arquibancada? Os caras não querem ficar no sol, Sofia. Tem algum Bom, eu acho projeto que para isso, não? eu acho que isso é bem importante falar, porque é um dos pontos negativos que a gente coloca. Agora na quarentena também eu aproveitei para dar uma lida ali nos comentários de Facebook e Google, que às vezes na correria a gente não consegue ler todas, e realmente a sombra é o que é o mais pedido. É muito caro realmente a gente conseguir criar uma estrutura fixa.
o que também às vezes é um pouco difícil, porque tem que ter a questão de PPCI de bombeiros, aprovação, são eventos para grande público, então cobrir todas as arquibancadas é muito difícil. O que a gente vai fazer? Tinham lá na inauguração, quem lembra, as nossas tendas, né? O que também exige aprovação de bombeiro, montagem, tem ventos, então a gente sempre teve essa preocupação de não expandir, não crescer nesse sentido, pela preocupação de segurança em termos de evento. Mas a gente vai fazer sim arquibancadas, ainda não para todo mundo, né? Porque seria uma quantidade muito grande, mas aos poucos a gente vai crescendo. E ano passado, agora, a gente teve no festival a área que foi para os fãs, né? Que a gente fez ali que já eram cobertas. Então, a gente vai evoluir nesse sentido de ter setores com cobertura. Mas aí, claro, vai ser um pouquinho maior o ingresso, não muito, né? Um valor um pouquinho maior para ir aumentando e organizando essa estrutura. Tá. Aqui o Wei Martinelli aqui. Eventos no prep, tem algum projeto para fazer um campeonato no prep, uma lista Velopark, para esse público assim separado, porque já existe, né? Só que em conjunto com a arrancada, né? Com a arrancada federada que a gente fala. Existe algum projeto nesse sentido, não? Sim, inclusive quem deu uma olhada no nosso calendário, tinha uma data agora para junho ou julho, que seria um evento no prep. A gente chegou a fazer uns testes montando o Pinheirinho na pista do autódromo, funcionou muito bem. Então, estava dentro do nosso plano. Seria um evento pontual para a gente entender, trazer o público, trazer os participantes. E aí, depois, sim, pensar em algum campeonato ou em algo mais fixo. Mas teria, sim, dentro do nosso calendário, uma prova. Não sei como vai ficar, porque tudo depende de quando voltar, né? Mas isso, sim, está nos nossos planos. Entendi. Vamos ver o que tem mais de pergunta. Tem bastante pergunta, só para não falar que eu deixei o pessoal falando, tem bastante pergunta sobre regulamento, né? Como é um negócio mais técnico, que não é a sua área, eu vou falar para o pessoal aí que não vou responder e não vou nem perguntar para você, porque não é a sua Não, área. ainda não. Área Talvez técnica, um né? dia eu chegue lá, É isso né? aí, Mas né? por enquanto eu não. E já houve muita coisa, né? Mas por enquanto ainda não tenho condições de responder todas essas dúvidas. Tá, vamos ver aqui que mais que tem aqui. Deixa eu ver se sem ser de. Agora eu acho que falta 15 minutos, né? Vamos falar aí da previsão de provas, de treinos aí para essa. Se tem alguma coisa, a Federação mesmo Gaúcha essa semana soltou uma nota sobre como deverá ser feita os eventos em autódromo, esse tipo de coisa. O que o Velopark tem para falar para a gente sobre isso? Sim. Então, a gente já vem nessa conversa, né? Porque, claro, nós temos toda essa responsabilidade, entendemos o risco, então a gente vem numa evolução de como que poderia ir retornando, né? Então, as atividades, no nosso entendimento, quando bem organizadas, principalmente os treinos ou o kart, colocando os pilotos já vindo com essa preparação, não tendo tanto contato em lugar fechado, a gente determinando, ou talvez nem usando os boxes fechados. Agora a gente tem uma área de box nova, o novo também, que são todos abertos, né? Então teria como, até porque na pista não tem contato, o pessoal já usa, né, balaclava, capacete, então na nossa visão poderia sim retornar de uma forma reduzida. A gente encaminhou isso e junto com a federação e com a Secretaria do Esporte, acho que vale ressaltar, a Secretaria do Esporte do Rio Grande do Sul, ela tem dado bastante atenção para o automobilismo gaúcho, principalmente também para a arrancada, para todas as modalidades, então eles estão fazendo um esforço para, junto ao governo do estado, conseguir essa liberação. A federação emitiu esse documento que circulou aí, que foi endereçado e encaminhado para a Secretaria do Esporte. Porém, existe a gente precisa respeitar a hierarquia de que o governo acabou passando para a prefeitura, para as prefeituras essa decisão. Então, a gente, junto com a prefeitura de Nova Santa Rita, está tentando essa aprovação de abertura para a atividade, né? Então,
não aberto ao público, obviamente, nesse momento. Então, acreditamos que em maio agora a gente possa seguir fazendo dessa forma. Então, treinos, o pessoal vai, anda, volta, né? Então, tem ali tudo bem controlado, todo mundo de máscara. E aí depois ver essa evolução de quando que a gente vai conseguir ter a liberação para abertura de provas. Talvez possa ser uma tendência a gente, num primeiro momento, claro que não, quando não puder ainda ter aglomeração, fazer de repente uma prova fechada, com transmissão ao vivo, como está acontecendo lá fora também. Então, talvez isso possa acontecer entre junho e maio, eu estou bem perdida, né, com essas datas, mas Esquece junho ou tudo. julho, Então, assim, o pessoal também está perguntando como vai ficar o calendário, né? Então, se a gente abrisse em agosto, a nossa perspectiva, a gente sabe que vai ter uma limitação financeira, principalmente dos pilotos, das equipes, por mais que tenha vontade de voltar, existe essa questão financeira que é uma crise que a gente está vivendo. Então, a nossa ideia seria, se possível, fazer uma prova de 201, uma prova de 402 e o festival. Então, acho que isso, de uma forma bem racional, seria o que seria viável esse ano. E, claro, a gente vai continuar com essa ideia, até pela expectativa, né, de talvez, com a crise vai mudar o festival. Não, a gente tem a ideia de não realmente investir de novo no festival, trazer uma atração de fora. Então, esse seria o nosso plano dentro do que a gente enxerga como perspectiva agora. Então é isso aí. O Nestor Acosta está querendo uma categoria de 4x4. Isso a gente vem conversando também. Acho que tem caminhos, né? O pessoal tá perguntando da relação com a FGA, você já falou. E amanhã, inclusive, eu tenho o Arlindo Signor. A gente vai fazer uma live no mesmo horário com o Arlindo Signor, que é da Federação Gaúcha, né? Então ele vai poder dar também o posicionamento da federação em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então é uma coisa que é aquilo, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Todo mundo está lutando para achar formas da gente continuar fazendo aquilo que a gente gosta, mas com segurança, né? Para não prejudicar ninguém, né? Sem dúvida, eu acho que falando sobre isso, vai ser um momento que a gente vai ter que rever custos. Isso a gente já fez lá quando a gente voltou, a questão de arquibancada gratuita, talvez ter benefício em inscrição. A gente vai ter que mudar o padrão, né? Então a gente espera, e a gente, como Velopark, nós temos essa relação com a federação, que seja bem visto também quando retornar a questão de taxas, de carteira, que vai ser o momento de todo mundo se unir para que não volte de uma forma diferente, tem que voltar ainda mais forte, né? É isso aí, deixa eu ver. O pessoal fazendo pergunta técnica aqui, o Myron César, que anda lá em Uberlândia, falou que tem que ter a Promote BR lá, ó, dá uma chavecada na coisa aí, que é uma categoria que tem em outras praças, né? Também isso daí é só dar uma chavecada, leva os carros lá, vai lá, participa, que ela abre, não tem muito segredo, né? É só ir lá, né? Começa a andar. Acho que a gente tem que conhecer, às vezes são pontos que a gente fica limitados fazendo o mesmo sempre, e todo mundo que tem esse contato mais próximo da gente sabe que pode trazer ideias, que sem dúvida a gente tenta viabilizar o que for importante para ter um grid maior e ser interessante para o público e para a gente, não tem por que não fazer, né? É isso aí. Às vezes o pessoal pergunta para mim muito sobre regulamento, né, e tal. Eu falo assim, coloca o carro para andar, leva lá. Assim, quando juntar a gente para ter coisa, o organizador não tem por que ficar miguelando isso daí. Tem que botar para andar, porque às vezes o cara fala, promete 50 carros e não aparece um, não paga nem o troféu, né, mano? Então eu falei, então vamos lá, juntou 4, 5 carros, já viabiliza de se criar essa categoria, ainda uma categoria que já existe em outros lugares, então só começar a andar que eu acho, eu estou falando por você, mas eu acho que funciona mais ou menos dessa forma, né? Com certeza. Outro ponto, então, só para quem perguntou de treinos, nós vamos tentar, então, com essa liberação oficial, né, dentro desses pré-requisitos, se tudo der certo, a nossa ideia é fazer um treino aberto, sem ser esse final de semana é Dia das Mães, daí tem o próximo final de semana, acho que seria 24 ou 25 de maio. Então, nossa ideia seria fazer um treino aberto.
se possível, também transmitir para o público, talvez fazer uma live com captação e doação. A gente vê o quanto está fazendo e tendo sucesso essas lives aí, sertanejo, musical, e a gente sabe que o que a gente gosta e que o pessoal gosta também é ver carro na pista. Então, se tudo der certo, a gente também pretende, nesse momento, fazer uma live para o pessoal que tá com saudades de ver os carros aí em pista. É, isso aí, ó, tá vendo? Tem que ajudar o pessoal aí. Data do festival mantida, ela falou que Sim. já, né? O Paraná Motos está perguntando aí da categoria de moto. Categoria de moto é um negócio que eu acho que o pessoal curte bastante. A gente vai ter ela como categoria dentro das provas de carro, assim como acontecia em Curitiba, não? Ou ela vai ficar como uma Sim. categoria mais ou menos que como um show? Então, nós trouxemos e inserimos para ver como funcionava a questão de segurança e tudo mais. E agora é uma questão só de conversar e unir a parte política, né, que são as federações de automobilismo com a Federação de De moto. Motociclismo, de moto, né, aqui do Rio Grande do Sul, para conseguir viabilizar como uma categoria, não prejudicando outros campeonatos que já acontecem. Então, sim, a nossa ideia seria para esse ano a gente conseguir vincular e ser uma categoria oficial. Ah, isso aí, ó. Aí, É, tá vendo? legal, o Já, público já. gostou, né? Pô, gostou pra caramba. Eu sou meio suspeito de falar que eu gosto de moto, né, mano? Mas eu acho que o público também gosta muito, né? Eu vi pelo retorno, inclusive, que deu nos meios que eu faço aí no Dragster Brasil, tanto Facebook, Instagram e tal. Os caras ficam doidos com moto e é um negócio que eu acho que É. é bem legal. E claro, seria um ponto que foi questionado também, a questão de itens de segurança, o que deve usar, né? Toda essa preocupação com indumentária, para a gente ter certeza que a gente está colocando uma atividade na pista e que tem toda a segurança possível, né? É isso aí. Eu vi que o pessoal comentou aqui também sobre a gente fez um kit para mãe racing, né? Então tá à venda na nossa loja uma camiseta do festival e um boné numa super promoção por R$ 39,90. Então fica a dica de presente de Dia das Mães para as mães que gostam de velocidade também. Aí, ó, tá vendo? Tá para presentear as mães aí com coisa. É. É, o pessoal tá perguntando de custo de aluguel para esses treinos aí. Tem algum contato que possa estar entrando? Telefone, e-mail, enfim, alguma coisa para ele Sim, a gente estar. tem um contato, quem cuida dessa parte é a Lisiane, que trabalha com a gente aqui no Velopark. Pode mandar uma mensagem no direct do Instagram mesmo, quem não tem os nossos contatos, que a gente manda o contato ou pega o contato e passa esses valores. Então, é possível também fazer treinos fechados, a gente conseguiu reduzir ao máximo dos custos com fornecedores, com terceiros, para poder viabilizar nesse momento o custo de abertura da nossa pista, tratamento, ambulância com médico, tudo tem um custo alto, mas nesse momento todo mundo se uniu e a gente conseguiu reduzir esses custos para poder viabilizar para as equipes que queiram. Que também acho que nesse momento a gente vê que o pessoal está trabalhando nos carros, então talvez quando a gente retornar, a gente vai ter também algo muito positivo em pista, porque o pessoal às vezes está na correria, né? Tem uma prova atrás da outra, então às vezes não consegue ter esse tempo de pausa e dedicação na preparação tão grande dos carros que eu tenho visto agora. Então acho que isso vai ser um ponto positivo também. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta mais ou menos parecidas, eu tô Eu vi que deixando. tem uma pergunta sobre os rachas, né? Ah, Também é um ponto que a gente colocou no ano passado, e esse ano, em janeiro, a gente conseguiu ainda fazer o Race Day, Race Night, que é um racha. Então, pista aberta para todo mundo acelerar, baixo custo, foi um evento bem interessante. Foi uma tentativa no verão, a gente teve bastante público, deu certo. Então, sim, a nossa ideia é manter, não semanal, mas talvez uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, abrir a pista para essa modalidade. agora eu tô vendo bastante gente da equipe Mirabelli, o pessoal aí, o próprio Nestor Acosta tem, que é do Paraguai. Existe a possibilidade de fazer um Pan-Americano aí, um Sul-Americano, na verdade, né? Um Sul-Americano confrontar países mesmo, que a Argentina, por exemplo, tem muito piloto lá, os carros bem da hora. Já pensou em alguma coisa nesse sentido, não? Sem De dúvida, confrontar sim. mesmo os países assim um contra o outro?
Sim, na verdade não houve nenhum movimento oficial conversando com federação ou com representantes dos outros países. Foi um pouco natural essa vinda, né, deles para cá, que está incomodando bastante em algumas categorias, né? Então seria muito interessante. No kart a gente tem, esse ano, já há 3 anos a gente recebe o Sul-Americano de kart, então por que não fazer na arrancada também? Então fica aberto sim essa possibilidade. Nós temos maior interesse. É isso aí, porque os caras vêm aqui e estão batendo em nós, né? Você vê na Força Livre lá, os caras vieram lá e acabaram com os brasileiros, né, mano? Né? Tá louco, né, mano? Ou proibir os caras de vir, né, mano? É. Mas a Então, Argentina é bom, a gente gosta, eles adoram, né, vir, nossa loja, os lojistas adoram, sempre presente, isso é importante, acho que... não, os argentinos aí é um pessoal que tem uma. Eu tenho uma admiração por eles, eles têm uma admiração bem É, grande pelo Brasil, por tudo esses carros de arrancada. Eu já fui lá algumas vezes lá e o pessoal gosta mesmo e curte, conhece tudo do Brasil. E sem contar que eles têm uma história no automobilismo assim que não precisa nem falar, né? é, E eles estão sempre no Velopark, né? Bem para assistir, né? Os caras andam uhum, lá trocentos mil quilômetros lá para assistir e toda etapa, não é só festival, toda. não. Os caras vêm em Não, toda não, etapa aí, é. muita gente. Na verdade, o local, a escolha do local do Velopark se deu também por essa proximidade, né? Então, quando foram feitos todos os estudos, tinha essa intenção. Eu acho que isso é um dos pontos que se cumpriu, assim, com essa vinda de público e até de pilotos dessa região do Uruguai, Argentina, enfim. Vamos ver se tem aqui. É isso aí. As perguntas são todas essas que já tinha mesmo. Então a gente está com 1 minuto para terminar. E se você quiser finalizar com alguma coisa que faltou falar, ou que você queira falar, tá à vontade. Ah, obrigada. Não, gente, é isso, é agradecer todo o apoio. Que quem eu conheço mais próximo, pilotos, a gente vê aí várias pessoas conhecidas aqui comentando, falando sobre o meu trabalho, o trabalho do Velopark. Então, realmente, a gente teve vários momentos que a gente vem se superando, né? Então, mas nada disso eu faço sozinha. Acho que, claro, tem uma iniciativa minha, mas eu tenho uma equipe excelente do Velopark que está comigo há muito tempo e que veste a camiseta de verdade. E eu acho que todo mundo que está na arrancada, a gente sempre comenta sobre isso, né? Não é pelo valor, não é pelo resultado financeiro, é porque se gosta mesmo. Então, toda a nossa equipe, todo mundo que vive o automobilismo e vive a arrancada sabe o quanto é difícil, né? Então, o Velopark, graças a Deus, ele conseguiu se manter sim como um negócio. Então, por mais que existe essa atmosfera da paixão, de querer fazer acontecer, para nós é um negócio, então precisa sim virar, né? Então, 2019 foi um ano excelente para a gente, porém, né, foi com a contribuição de todo mundo. Então, isso que eu coloco, essa roda que precisa da pista, dos pilotos, das equipes, dos patrocinadores, dos lojistas, de vocês, dos canais que estão abrindo para outras pessoas falar sobre o assunto, né? Então é um trabalho em conjunto. Se o Velopark chegou até aqui, não foi só por minha causa, foi por todo mundo. Eu aprendi muito com vocês, né? Então surgi, como a gente falou no início. Então, para chegar até aqui falando sobre tudo isso, foi um crescimento, não foi só dependendo de mim, né? Então é interessante a gente ver essa trajetória. Claro que gera um medo, né, de como vai ser, como vai ficar. Será que quando voltar, vai voltar tudo como era antes? Vai voltar melhor? Vai ser pior? Então a gente não sabe, mas acho que são desafios para a gente superar juntos de novo, não só como Velopark, como arrancada, como país, como nação, como humanidade, né? Então eu acho que é isso. É só agradecer. Fica a expectativa de a gente ter o resto do ano um ano incrível. Esperamos fazer juntos um ano melhor ainda. Eu acho que talvez tenha isso, tenha essa força que a gente vai querer se unir, poder sim ver aquelas comemorações que se tem a cada recorde. Acho que está todo mundo sentindo falta disso. Esperamos então ter ainda uma prova de 201, uma de 402, o festival. Então, o festival sim. Se tudo der certo, confirmado na mesma data, com atração internacional, com Jetcar, todos os nossos patrocinadores. Também fica o nosso agradecimento de quem também tem nos apoiado nesse momento, esperando, né, toda essa situação.
Fueltech, Metal Horse, Master Power, então todos esses nossos patrocinadores que também estão com a gente. E é isso aí, gente. Agradecer. Qualquer coisa a gente está à disposição, qualquer dúvida, sugestão. Por mais que o Velopark seja grande, a gente está aqui, você sabe que tem essa proximidade para todo mundo colaborar e a gente fazer algo em conjunto. É isso aí, é isso aí. Falta 20 segundos, eu também gostaria de finalizar, agradecer a todos que estiveram durante a live aí, agradecer você, todo o Velopark, todo mundo que trabalha no Velopark, né? Tá, o pessoal do Resgate aqui falando, que também é pessoal que está sempre nas minhas lives falando, quer dizer, é pessoal que gosta daquilo que faz mesmo, não está lá só para ganhar dinheiro, porque quem faz a realidade tem que gostar. Então, beleza? Muito. 2 segundos para acabar, valeu, obrigado.